não, Jarimar. Ainda não, né? E nem pode dizer dessa nova. E um abraço aí especial aí na técnica, o nosso Raimundinho e o Cartacho hoje, que é o grande líder, o coordenador do Difusora 1. Bom, dizer que é uma satisfação, uma oportunidade única de participar dessa bancada, dessa entrevista, e uma oportunidade também de abraçar os nossos comerciantes, nossos empreendedores, aqueles que no dia a dia levam o setor de serviço, o comércio, nas costas. São os nossos empreendedores, às vezes incompreendidos, às vezes podemos dizer sofrem impostos escorchantes, mas geralmente não arreda o pé. Hoje são os grandes defensores da nossa cidade. Um abraço a todos nossos comerciantes e filiados da CDL. Ô presidente, geralmente o comerciante parece estar como pinto em ovo, só quebrando casca para sair. É um puxa ali, uma coisa que aperta ali, mas esse mês, agora que foi mês da criança, houve segundo os números até da CDL de São Paulo, eu estava vendo, houve um acréscimo de vendas, uma proporção, uns cantos maiores, outros menores. Cajazeiras ou a Paraíba tinha uma perspectiva de 6%. O que a gente pode dizer aqui para Cajazeiras e para a Paraíba, se você tiver conhecimento? Veja bem, geralmente quem faz essa análise ou é a FEComércio de São Paulo, ou se não a própria Confederação Nacional do Comércio, em Brasília, e também a própria CNDL e a CDL, ou seja, são pesquisas, ou seja, a maioria das vezes eles concentram, ou seja, nas grandes metrópoles, ou seja, basicamente são esse foco. E aqui no sertão a gente, as CDLs, por exemplo, que faz eu digo nesses momentos específicos, ninguém faz pesquisa. A gente trabalha com um sistema de sondagem. O que é que funciona uma sondagem? Sondagem, comparando com o linguajar jornalístico, tem uma pesquisa e, ou seja, aqui, por exemplo, vocês fazem uma enquete. Funciona mais ou menos no mesmo termo. E aí, o estudo que a gente tem, que a gente faz nessas sondagens, a gente levanta principais lojas, principalmente loja de departamentos, loja de brinquedos, loja de confecções, calçado, ou seja, o setor varejístico como um todo, e puxa um número dessa sondagem. Então nós fizemos isso no Dia dos Pais, e nós fizemos isso também recentemente no Dia das Crianças, e a informação, os dados que nós compilamos, conseguimos registrar, que geralmente existem algumas discrepâncias, ou seja, tem determinados setores que resistem um pequeno aumento, 3,5%, 4%, tem eles que resistem negativo e tem eles que chegam zero. Agora, existe uma grande constatação. Por que esses dados? Geralmente, quando acontece essa sondagem, dependendo do resultado, Jarimar, a gente confronta com outros indicadores. Com os indicadores que eu trouxe aqui para vocês são chamados indicadores paralelos, que chama o chamado CAGED. O que é o CAGED? O CAGED é o indicador, exatamente é o cadastro de empregos e de empregados e desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz essa sondagem, ou seja, mensalmente. Ou seja, agora eu estou com esses dados aqui do mês de agosto. Então, o que é que ocorreu? O que é que puxou aqui? Aí, quando eu falo isso a você, quando se fala essas pesquisas, se fala em Brasil, se fala nas grandes metrópoles, mas o que eu estou falando para você aqui é a nossa realidade do emprego aqui em Cajazeiras. Vamos lá. O CAGED, vou passar aqui para vocês, o CAGED no ano de 2025, ou seja, de janeiro a agosto, ou seja, houveram 310 admissões, isso no comércio. Isso é bom que se diga que isso aí, essa classificação, ela abrange, esses números abrange os vários setores, o setor da agropecuária, o setor da indústria, construção, comércio, serviço, como todo, ou seja, admitiram 310 e pediram baixa, foram demitidos 298, ou seja, houve um saldo positivo em agosto de 2025 de 12 pessoas. Então, o que é que ocorre? A gente, puxamos atrás, vamos puxar um comparativo. O que é que aconteceu em agosto de 2024? Basicamente a mesma coisa. Houveram 305 admissões, 294 desligamentos. Qual foi o saldo? 11. Ou seja, o que é que aconteceu? Quando eu falo que os números estão se aproximando e estão se estabilizando, é por causa desse fator. Agora, em cima desse detalhe, é bom que se diga que houve aqui praticamente um ponto crítico. Ou seja, em 2024... Ou seja, ao todo do ano todinho, houveram 3.435 admissões no comércio de Cajazeiras. No comércio como todo, nesses setores que eu falei. O setor a indústria, comércio e serviço. E também 3.989
desligamento, foram demitidos, saíram. Ou seja, o ano de 2024 houve um saldo negativo de 554 pessoas, ou seja, o ano de 2024 não foi, podemos dizer que foi um ano bom, não. Então, basicamente, quando você volta, por exemplo, de 2024, quando você chega para 2025, e hoje em 2025 você já tem um saldo, percebe-se que existe uma leve tendência de melhora, crescimento, mas não é essas coisas todas, não. Agora vamos analisar no outro aspecto. Vamos puxar, geralmente, que indicador é um número, isso é um número frio. O segredo disso aqui chama interpretação, como seja as causas e os efeitos disso. Uma das causas que a gente vê, começa, claro, quem é do ramo sabe disso, Ian. Ou seja, por que o seu setor não aumentou? Por que não foi? Não, porque um setor, geralmente um setor diminui, outro tem uma perspectiva maior, o outro tem um nicho de mercado diferente, mas na realidade todos são unânimes quando fala de quem está oferecendo uma camisa de força no comércio e numa atividade empresarial como um todo, é a taxa de juro. Você sabe muito bem disso, Ian. Você também é professor Hélio e Jarimar, essa mente privilegiada, quando na hora de puxar dados e números, está aí. É um HD aí ambulante. Então, o que é que ocorre? A taxa de juros, ou seja, que hoje é ditada pelo Banco Central, aquela história, depois criaram o Banco Central Independente, aqui dá para a gente falar 2 dias nisso aqui. E chamada aquelas taxas, chamada taxa Selic. Todo mundo sabe o que é, mas às vezes as pessoas não vão perguntar a origem. Aqui ele tem uma origem, ali ele é uma sigla. Ali é o Selic, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco do Brasil, ou seja, aquele é dinheiro que eles fazem uma pesquisa em cima dos todos filiados do Banco Central e encontra aquela taxa. Hoje nós temos uma taxa cavalar, uma taxa absurda de 15%. Não existe nem isso, nem canto nenhum do mundo. Houve um caso específico, você sabe que o Brasil quebrou na questão lá do fim de Dilma, foi na época, se eu não me engano, 14, 2015, isso não chegava nem a 8, nem 7. Nós estamos praticamente estabilizados numa conta de 15, então não dá. Agora você sabe disso também, quando a taxa Selic é 15, o juro real ele chega a 8 a 10%. É o juro que se pratica no mercado. Eu vou comprar um carro. Quanto é o juro? Ele não joga os 15, mas quando coloca, ou seja, o crediário, Jarimar, então mata se você... E aliás, isso aqui, não precisa você entender economia não, isso é propositado. Quanto mais a economia é descontrolada, para a volta da inflação, como é que o remédio principal? Aumenta a juro. Esse que é o grande dilema. Então, basicamente, o comércio está passando por isso, mas eu acho as perspectivas agora de fim de ano boas, ou seja, o pessoal, a gente tem um levantamento, essas mesmas sondagens, a gente percebe como as pessoas já começam a se preparar para as compras de fim de ano, ou seja, o fato que você faz isso é um fato sintomático, ou seja, de acreditar. Se você achar que as coisas não for ruins, você não vai comprar para vender. Não. É a história, quando sabe aqui, quando tem os eventos turísticos, chamegão, carnaval, e vai ter chamegão, não vai? Se vai ter, você se programa e compra. Então, como é o nome disso na economia? Chama-se previsibilidade. Às vezes as pessoas não entendem, mas o fato que fica perguntando, vai ter carnaval ou não vai? Vai ter chamegão ou não vai? Ou seja, não é porque ele está perturbando, não. Ele sabe, se houver aquele evento, ele vai vender mais. Para ele vender mais, ele tem que comprar. Eu posso perguntar? Você quer perguntar? Posso? Meu amigo Alexandre Costa, bem-vindo. Nós vamos tratar de OF hoje, ainda hoje, que o nosso diretor, né, tem como assunto especial, específico. É a pauta, Mas eu tenho uma perguntinha antes. Qual o impacto? Eu tenho visto que houve um aumento no Brasil e na Paraíba do atacado do varejo tradicional. Mas a minha pergunta é um pouco mais peculiar. Se trata do e-commerce, ou e-commerce, né, depende da pronúncia, que também vem crescendo assim. Qual o impacto que isso gera para o comerciante tradicional? Por exemplo, Cajazeiras tem muitos comerciantes antigos, a gente chama popularmente e com muito carinho, de bodega, de comércio pequeno, enfim, de loja, enfim. E hoje as pessoas preferem, e eu tento comprar no comércio da cidade, mas hoje é uma preferência, uma tendência, primeiro, pelo preço, segundo, pela garantia de entrega, de ressarcimento, de retorno do dinheiro ou do equipamento, troca, aconteceu, e o preço é muito mais barato, mas é muito mais barato. Então, qual o impacto desse e-commerce nesse nosso comércio local, mais tradicional, mais antigo? A gente até chamava antigamente de bagaceira, né, ou bodega.
Porque isso tem um impacto. Porque quando você senta aqui para dizer que Cajazeiras cresceu, está empregando, a tendência é de melhora, eu, que sou um daqueles que vê o copo mais cheio, eu vejo um desafio para o comerciante, para o empresário, para o empreendedor local, num mundo novo. Ou vai ficar no comércio quem se adaptar, quem se adequar, quem oferecer melhor serviço, quem oferecer melhor preço, quem fizer melhor parceria, quem for atrás. Então, tudo isso conta. Qual o impacto do e-commerce aqui para a terra do Padre Rolim, nos nossos comerciantes locais? Veja bem, recentemente eu tive num encontro em Brasília sobre o Fórum Nacional do Comércio e exatamente nós tratamos ao longo de 3 dias exatamente sobre isso. Eu mesmo, pessoalmente, eu tenho uma convicção basicamente bem clara. Essa história, a questão do e-commerce, ela se antecipou com a questão da pandemia. O que é que eu falo da pandemia? Eu falo da transição digital que foi abreviada. Ninguém sabia o que era delivery antes de pandemia aqui, não sabia o que era. Não sabia o que era fazer reunião virtual, não fazia o que era acordo como juiz, engenheiro, empresas, tudo. Ou seja, o que é que eu quero que aconteceu? Não há um mal que venha para o bem, ou seja, aquela tragédia da pandemia de 2020 não justifica em hipótese alguma, mas antecipou a transição digital. Foi aí que as pessoas, não, você não pode abrir sua pizzaria, não pode servir aqui na sua sala, não, você tem que vender. Aí o cara teve que chamar o entregador, o office boy, o Zé Bad Boy aí, o nosso neguinho, entende, que não existiu, ou seja, explodiu. Então o que é que ocorre? As pessoas forçosamente, veja bem, a gente antes de 2018, a gente fez uma programação de fim de ano aqui, de sorteio de Natal, foi tudo digital. A gente acabou com aquela história de estar botando cupom, chamando menino para puxar. Você sabe, não é? Para puxar. E esse menino está combinado. E saía as piadas. E resultado, então, ele fez já na época, 2019, antes da pandemia, ninguém sabia que ia ter pandemia, a gente já fez um sorteio altamente digital com aqueles números e tudo, e foi um sucesso, ou seja, já foi um avanço. Agora, o que é que ocorre? Aí surgiu a questão disso, a pessoa começou a entender que essa questão digital, quando a pandemia cessou, voltou à estabilização, que aquilo ali era um diferencial para ele ter um avanço no seu negócio, para ele incrementar seu negócio. Aí começou o seguinte, aí vem a história do e-commerce, onde o e-commerce tomou, ou seja, um novo rumo. O que é que agora, você não, já era natural, você já tinha seu WhatsApp, você já tinha aplicativo, você não tinha gente que sabia nem o que era Instagram, não sabia nem o WhatsApp, já começou, forçosamente entrou, ou seja, na era digital. Aí quando foi o grande avanço hoje, o e-commerce, existe perspectiva, como determinadas pessoas, eu mesmo atuo no ramo de construção civil, também eu tenho centro comercial, eu trabalho com muitas pessoas, meus inquilinos, costumo perguntar na hora que eles alugam, você tem o seu empreendimento, qual é o seu negócio? Aquela pergunta de tráfego, quantos anos trabalha? Aí eu pergunto, necessariamente todos eles, você trabalha com e-commerce? Sabe, porque na realidade é o seguinte, queira ou não queira, é uma realidade, tem determinadas situações, para o seu negócio se tornar sustentável, só com a venda física não vai. Ou seja, a venda digital tem que ser um complemento. Agora, se você perder a venda digital, você não fecha suas contas. Então tem que entender isso, ou seja, você tem uma loja, você tem que ter uma pessoa, aí vem aquela história, mano, eu não entendo, eu não sei, eu não conheço, procure seu neto, procure seu genro, quem foi, ou seja, a coisa começa a fluir. Agora tem uma máxima desse treinamento que eu fiz em Brasília, que você tira exatamente no resumo final de tudo, ou seja, quem montou um negócio, ele não tiver venda digital, ele já está perdendo venda 30%. Rapidinho, Ian, só para assim, acrescentar, eu vou chamar de operadoras da China. Olha que dificuldade para o nosso comerciante ter que enfrentar. O cara vende blusinha, vende isso, coisinha, não sei o que tal. Tá falando da Shein, né? Eu não posso falar o nome aqui. Você que falou. Eu chamo de operadoras, né, que vem da China. Claro. Gente, isso tem várias, contra o comércio brasileiro e indústria brasileira, isso é um assunto, é uma afronta. Porque dificulta muito, porque o cara consegue vender lá mais barato, Ian, e a gente pega aqui, entendeu? Às vezes o cidadão, por impostos, por outras situações, circunstâncias, tendo que vender mais caro do que ele que vende lá, né? Exatamente, isso aí foi o que deu a questão de para a salvação do varejo, teve que se aumentar as chamadas taxas da blusinha.
Você sabe o que aconteceu? Teve que compensar, ou seja, Então, para o governo salvar fez o certo? mercado. Então, o governo Você, fez certo? ele tem que fazer, nessa medida, inclusive foi um pedido da CNDL, da Confederação Nacional do Engenheiro Logística. Eu assinei esse pedido como dos diretores, ou seja, para implementar, porque ia quebrar. É uma concorrência desleal. Tá ouvindo, As Ian? pessoas pensam que a questão, quando lida de China, eu estive lá, há uns 8, 10 anos atrás, não é aquela China, você não está lidando como que lida com a Europa, não. Eu lido com a Europa que você está dentro, com uma comparação que um determinado palestrante fazia. Você, com a Europa, os Estados Unidos, você está aqui dentro de uma banheira, você pula ali como se fosse uma pessoa, um carneirinho, um boi. Mas se você botar a China, você bota um elefante dentro da piscina, bota todo mundo para fora. No princípio, o professor Elber entendeu, ou seja, o princípio da negociação não é esse. Isso mudando de escala, isso ia dizimar, ou seja, o setor, ou seja, do comércio da varejista, inclusive a pequena indústria, e acabar o fazer ou morria. Ou seja, exatamente, isso aí passa para quê? Nós estamos falando de blusinha. Hoje o que é que tem agora? Blusinha, isso é o quê? Já tem 3 anos. O que é agora? A invasão de quem? De carros. Essa semana a chinesa BYD inaugurou aí em Camaçari, a fábrica era da Ford, está lá. Ou seja, ele produz carro como quem produz biscoito. Como é que pode? Então quem aguenta? Então China é China. Você, quando for conversar com a China, você pensa 10 vezes, porque senão você não sai para contar para a história, não. Ô Alexandre, e essa questão do IOF? Uma polêmica danada, vai Congresso Nacional, publica decreto legislativo, derruba o decreto do governo federal, vai parar no Supremo Tribunal Federal, e toda essa questão, como é que o cidadão é impactado com o imposto de operações financeiras? Isso, a pergunta vai na linha de Ian. A quem afeta o IOF, né? A quem compromete, realmente o prejuízo maior é para os pobres, ou na verdade é uma cadeia de fatos? Afeta-se o segmento aí no comércio, etc., afeta o comércio das relações negociais e depois afeta o trabalhador. Como é que funciona? Porque, a princípio, pelo menos o que se colocou na imprensa, isso ocorreu no governo Bolsonaro, inclusive. Ele subiu o IOF, né? Aí veio baixar já para a eleição de 2022. E aí o governo teve a mesma ideia e uma enxurrada de críticas, inclusive do mercado financeiro. O que é que o mercado financeiro tem a ver com isso? Né? Os investidores, os especuladores. Por exemplo, eu tenho um X ali no banco e eu quero mandar para a Europa, quero mandar para Ilhas Caimã. Eu sou mais prejudicado, que sou um especulador, ou eu, trabalhador simples, que recebo salário mínimo, sou mais prejudicado. Como funciona o IOF? Vamos lá, vamos pela definição. Eu sou professor, não gosto de puxar da origem. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ou seja, você foi uma operação de crédito financeira, pegou emprestado, você foi para os Estados Unidos, ou seja, isso é lei já, seu cartão de crédito vem a sua conta, vem o IOF, tudo isso é tabelado, ou seja, a operação financeira tem esse IOF, não tem dúvida. Agora, o que é que precisa ser claro? Eu escrevi um texto aí falando as meias-verdades sobre o imposto da tributação. Exatamente. Agora, o que é que acontece da questão do imposto, por exemplo, o IOF, a diferença do imposto do IOF, do imposto de renda, do imposto de circulação de mercadorias? Tem uma diferença grande. Não sou especialista não, mas eu entendo. Acontece o seguinte, o imposto imposto de renda, imposto ICM, IPI, esses impostos que foram tudo reduzidos agora para CBI e IBS, os novos impostos que tem que substituir a reforma tributária, ou seja, todos esses impostos são impostos arrecadatórios. O que é que eu quero dizer, Jair Pereira? É dinheiro para vir para o caixa, não quer saber não. Agora acontece o seguinte, precisa ser explicado. Aí onde eu quero falar, Ian, a questão das meias verdades que não se diz para discutir assunto de profundidade. Ou seja, tem uma narrativa, se mostra uma coisa, mas no fundo é outra. E ninguém explica. Ou seja, o IOF não é imposto arrecadatório não, gente. O IOF é um imposto regulatório que é utilizado no sistema central para disciplinar o sistema financeiro que você está falando. Agora, o que é que ocorre? Nesse caso específico, que foi o IOF, jogou para o Congresso se rebelou, cancelou o IOF. O que é que aconteceu? Resultado, hoje, o que é hoje o Supremo Tribunal Federal? Hoje é uma instância política. Pequeno partido, não tem representação nenhuma, faz uma arguição lá no Supremo e sopra o Supremo. E o Supremo foi lá. O que é que aconteceu com o Supremo? O que é que aconteceu com o Super Moraes lá? Ele desconsiderou essa questão da anulação lá do IOF, em parte.
mas manteve determinadas circunstâncias lá, assunto extremamente específico, que não adianta dizer. Ou seja, o governo não perdeu tudo, não. Ficou uma nagadinha lá. E o que é que aconteceu? Entrou de novo. O que é que aconteceu? Perdeu, ou seja, o que é que acontece? Na realidade, a pergunta é, por que Ian Braga, por que essa sofreguidão do governo de querer cobrar imposto? Geralmente as grandes questões você tem que, eu gosto de me situar nas perguntas, por quê? Aí a pergunta, por que o governo, que esse dinheiro, o Haddad disse, para poder fechar as contas? Ou seja, o orçamento de 2026, a história toda, como se entender, praticamente é inatingível. Ou seja, o governo está à beira do caos, que ele não fecha suas contas. Ou é um colapso, ou seja, nas contas públicas. Aí eu vou perguntar, então, Alexandre, tu está inventando história, a questão de projeto, ou seja, que está com o pé na cova, só pensa em notícia ruim, o fim do mundo. Não é o fim do mundo, não. Isso é uma questão de matemática básica. Se você gasta mais do que arrecada, você não fecha as contas não, Pereira. Se você gasta, você fica devendo. Então é o seguinte, o governo não fecha as contas, não quer dizer que é esse governo agora não. Já vem dos outros, isso é uma cultura de gastar mais. Agora tem um governo mais ou menos estabilizado que outro. Então o que é que acontece? Essas contas estão acima das alturas, não consegue fechar. Aí pergunta, como é que resolve isso? Você tem que chamar de cortar gasto. O que é cortar gasto? Não é cortar gasto por cortar, não. Tem coisas que são, como dizia aquele ministro Magre, são imexíveis. Você vai cortar num BCP, benefício de prestação continuada, o cara incapaz de trabalhar, você vai cortar o cara que é inválido, ele não consegue trabalhar, você vai cortar dinheiro da criança, da merenda escolar, isso não se mexe. Ou seja, o que é que se vale aqui, que isso aqui é um assunto para conversar um dia, é a qualidade do gasto público. Você não pode estar gastando com dinheiro, não. Aí o que é que ocorre? O governo, esse atual governo, não tem essa tendência, essa feição, ou seja, de cortar. Eu estou falando esse tipo de corte que eu estou falando. Aí tem o quê? 39 ministérios, aí tem as questões de viagem, que é normal para o governo, cartão corporativo, que não pode saber, que bota 100 anos para ninguém saber. Ou seja, esses desmantelos, aí gera isso. Então o que é que ocorre? Essa sofreguidão do governo atrás do famoso IOF é para fechar essas contas, porque está gastando demais. Mas o certo que devia ser, ele devia tomar a iniciativa, dar exemplo, fazer o dever de casa, organizar suas contas para depois pedir mais. Aí onde é que fica a história? Então está dizendo que quer cortar o IOF, mas parte do IOF ficou lá. A pergunta, onde afeta o trabalhador, o povo? O que é que ocorre? Exatamente isso. O que é que ocorre que eu quero dizer para você? Não sei o quê, porque nós vamos taxar bilionário, Bets e quem é outro lá? Fintech, Bets e bancos. Vamos lá. Olha a história, como as coisas são claras. Ou seja, não sei o quê, eu vou taxar banco, o custo para a sociedade é zero. Uma falácia, como eu costumo dizer mais, uma meia-verdade. Sabe por quê? É o seguinte, empresa, ou seja, ela é feita para dar lucro, certo? Empresa financeira, empresa bancária, é empresa. O que é que ocorre? No sistema bancário existe uma coisa chamada o seguinte, o spread. O spread é uma palavra inglesa, ou seja, é a diferença entre o banco não tem dinheiro. É o mesmo jeito que eu digo que o banco não tem dinheiro, essas coisas, que ele usa o dinheiro, ou seja, da sociedade. Ele pega dinheiro emprestado a 1% e empresta 10%. Ou seja, ele está ganhando 9%. O nome dessa palavrinha que eu estou falando chama o spread, certo? Spread, tá lá, spread, o linguajar comum. O que é que ocorre? Esse spread dele aí, ou seja, ele vai entrar na contabilidade dele. Aí o que é que ocorre? Ou seja, a contabilidade dele, dessa captação de dinheiro, houve um aumento aqui, por exemplo, de 9%, que ele pegou de aumento. O que é que ocorre? Ele vai entrar na contabilidade, ele vai absorver isso, ele vai repassar esse valor para o tomador. Ou seja, vai parar, não tem saída, na beira do consumidor, do povo. Então, a lógica que ninguém dizia é isso, pô. Ou seja, é isso. Alexandre, já que estamos no final, para que uma linguagem aqui que o povo possa entender claramente. Essas palavras ficam difíceis para o povo. Que é isso? Nós temos uma feira aqui. Nós temos o carnaval que você falou. O comércio sobrevive de festa, pai, dia de mãe. O que é que falta para Cajazeiras para aquecer o comércio? Falta mais alguma festa no meio disso aí?
com a prefeitura, falta mais um parque, falta mais chamar alguém para aquecer o comércio aqui de Cajazeiras, para que todo mês tenha um incentivo para que o comércio possa recuperar e ganhar dinheiro. O que é que falta para Cajazeiras? A primeira coisa que nós vamos dizer, que já temos um avanço, é a palavra que eu falei a você, previsibilidade. A gente teve determinados casos aqui que marcou um evento e foi cancelado praticamente o outro. Ou seja, teve comerciante que comprou e não pôde vender. Ou seja, a questão de... Perdeu. Acontece. Então perdeu não, ele deixou de ganhar. Que não deu, eu acho que não deu cupim não. Então vai. Então na realidade isso influi muito. O que é que como é que se resolve isso? Ou seja, os eventos turísticos, o comerciante, o empresário, ter certeza que ele está no calendário de evento da cidade. Então o negócio é perguntar se vai ter chamegão, se vai ter carnaval. Não, já tem pronto. Isso aí fornece, ajuda muito o comércio. Mas você está preparando, vai ter e não vai? Então uma das coisas importantes dessa proposta que você está falando é exatamente isso. Agora, outra coisa que a gente acha que determinados investimentos precisam, é por isso que essa luta da sociedade civil organizada. Eu comentava em off aqui com você e Ian, e professor Herbert, ou seja, geralmente você vai para uma Assembleia Legislativa, é só às vezes aquele lero-lero não resolve nada, mas eu acho, pelo que eu vi ontem, existe, ou seja, uma quebra de paradigma nessa questão de políticos. Geralmente político é só para levar peia, você falar e tudo, e na realidade às vezes são. Mas dois assuntos que merecem o registro aqui, que inclusive eu gostaria até que vocês repercutissem com os próprios autores dessas propostas. Surgiram lá na Assembleia, na sessão especial da Assembleia Legislativa lá, a proposta da doutora Paula, para falar de um assunto que praticamente estava esquecido. E quem falou do assunto, antes de tudo, não foi nenhum cajazeirense, foi um deputado lá de Remígio, Chió. Chió, antes de abrir a reunião, ele falou um negócio que eu estava pensando. Chió falou na questão, preocupado, qual o destino que dava com o Hotel Brecht das Feiras, que hoje está entregue às baratas, está se deteriorando. Ele falava na proposta, o Chió. Deixa eu concluir o raciocínio. Então o senhor falava na bolsa, rapaz, que interessante, o cara lá de Remígio, e a gente aqui não fala nisso. Aí depois, logo em seguida, ato contínuo, a deputada Paula entrou com um projeto lá, pediu aprovação, foi aprovado, ou seja, de um projeto de revitalização para tornar um hotel, um misto de hotel com hotel-escola, ou seja, algo que eu tenho algumas considerações para fazer, que inclusive eu fiz essa abordagem, só dessa questão da doutora Paula, que falou sobre isso, com a secretária de turismo chamada Rosália, doutora Rosália de Turismo. Lá eu encontrei na inauguração do Hotel Buxaxá, lá em Areia, ela estava lá, e lá, e hotel, você sabe que eu sou meio perguntador e meio pidão, e lá, como é que fica? Lá vai ser o quê? Vai ser igual nesse molde aqui, que estava inaugurando, o Hotel Buxaxá em Areia. Você sabe aquela história que parou quase 20 anos lá, mesmo jeito do Brejo, entregas baratas. Ou seja, ficou uma joia, um dos hotéis, ou seja, ali da região de Areia, região de Bananeiro, uma maravilha. Aquele clima, ou seja, um paraíso. Aí eu falei, vai ser nesse mesmo modo? Ele disse, não vai ser nesse mesmo modo, não. Não vai ser uma parceria com o Sesc Senac, não. Aí não, o que é? Não, lá, isso é interesse do próprio governador. Lá vai ser uma PPP, uma parceria público-privada, para ser, ou seja, implementada para a criação de um hotel. Vai ser, lá é um hotel, ali é uma maravilha, ali é uma estância termal. Aquilo ali no Oásis, quem tem a mínima noção do que representa aquilo ali é uma maravilha, um ambiente paradisíaco. Então, basicamente, professor Edson, então, basicamente, ou seja, a professora, a nossa deputada se manifestou, se preocupou, que a gente nem falava. Isso faz parte, quando se fala em turismo, fala em tudo, turismo, vamos relembrar o Padre Rolim, memorial do Padre Rolim, mas turismo não se faz com conversa, turismo se faz com investimento e ações. Qual foi a outra proposta no final que você disse de junho? Pronto, aí depois, não, de junho foi outra proposta, foi na realidade do deputado Chico Mendes, que também foi aprovada a proposta lá, da questão do centro cultural. Só que essa questão do centro cultural, no caso, abrangeria, pelo que eu penso, não tem ideia dessa proposta, mas já é um fato positivo, que pode ser ampliado, aprimorado, deve incluir o memorial de Padre Rolim, você sabe que é uma grande dívida de Caiazeiro com isso, não justifica, muita gente confunde Padre Rolim como fundador e benfeitor, que não é. Padre Rolim não é fundador, Padre Rolim é benfeitor. Fundador foi seu pai, quem tem que entender o lapso da história. Chegou o primeiro que eu fiz, né? Claro, disseram a história. Então é o seguinte, isso aí, é realidade, é desse jeito. Coisa de Cajazeiro e o aniversário da cidade não se comemora no dia do Padre Rolim, que o nosso vereador lá, qual é o nome dele? Não dá avenida. Geminiano de Souza. Não dá uma avenida numa rua que tem ali, Geminiano de Souza. Então, voltando ao assunto.
Então, essa proposta de Chico Mendes, altamente louvável de criar isso, e nós vamos muito mais. Vamos pedir até uma audiência para ele, que inclua nesse processo o chamado parque de eventos, que inclua o evento da Cajazeira Expo Negócio e que inclua essa feira agro. Cajazeira é agro. Expo Agro. Então, basicamente, é uma fonte, ou seja, os deputados estão extremamente proativos. Isso eu quero deixar registrado, é extremamente louvável. E a outra também da preocupação do deputado Chico Mendes de alimentar, ou seja, o riacho do Patamuté, que vai lá da Barraia de Caiçara e entrando para o Santo Antônio e Almas. Ou seja, é um projeto, eu não conheço a fundo. Passa lá no Chico. Claro, vai beneficiar quem? Então, basicamente, tem brincadeira à parte, merece o apoio, ou seja, agora existem alguns detalhes técnicos que tem que ser considerado, a questão da vazão, a questão do diâmetro das tomadas d'água, mas não é corredor do mundo, não. Tendo a vontade política, isso se resolve. Acontece. As considerações, né, Ian? Exatamente. Alexandre, obrigado. O programa correu, meu amigo, passou voando. A gente agradece e renova o convite para que Alexandre esteja conosco mais vezes aqui nessa bancada. Vamos utilizar a tecnologia da transição digital, vamos fazer virtual. Dá certo. Um abraço a você, Ian, a você, doutor professor Hepta, a você, Pereira, e os nossos mestres ali, Raimundinho, e o nosso Cartacho aí, sempre nativo aí, dando o controle. E dizer que é uma satisfação deixar o abraço aqui para o meu companheiro especial, meu amigo nosso José Cavalcante, ao CEO, podemos dizer assim, Kildare Cavalcante, né, o nome moderno, né, CEO do Sistema Difusor AM Patamuté FM, e dizer que continua a discussão, agradecer mais uma vez o espaço dessa conversa boa, pela maneira cordial, afável que você me recebeu aí, e deixar um abraço a todos, desejar uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigado, Alexandre, obrigado, Jarismar, professor. Vamos só segunda agora, né? Agora só segunda-feira, quem comanda o programa agora é Josemar daqui no Bregão. Forte abraço, até segunda. Tchau! Final de mais uma edição do jornalismo que é primeiro lugar na Paraíba. Boca Quente, a bancada que tem um nome forte, abordando os principais assuntos de Cajazeiras, da Paraíba e do Brasil. Consagrada no rádio jornalismo como a maior audiência do rádio paraibano. Mais jornalismo amanhã, às 6 horas, no Bom Dia Notícias. Até lá. Assim como Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, a Difusora ensina a Paraíba a fazer rádio. Como ótima escola que sempre foi, nossa emissora é responsável pela iniciação de alguns dos melhores profissionais da área, exportados para vários pontos do país. Pioneira, a Difusora sempre esteve na vanguarda em termos de programação e inovações técnicas. Queimamos etapas em nosso crescimento. Dos 1000 watts iniciais, passamos para 10.000 e depois para 20.000. Nossa potência atual, a maior do estado e uma das